Olá, mulheres preciosas. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos unidas lendo essa visão, mais do que um livro, O Despertar da Leoa. Levante-se e transforme o seu mundo, da Lisa Beveri, da editora Chara. Nós estamos então hoje no áudio 23 e entrando no capítulo 9, ok? Vamos lá? As leoas vivem na luz e caçam no escuro. Os perversos são perseguidos pela culpa, estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Provérbios 28, 1. As leoas não apenas sabem de forma inata que são capazes e como fazer o que fazem bem, proezas, como suas vidas são relativamente descomplicadas. Elas descansam quando estão cansadas e caçam e comem quando estão com fome. Fora isso, elas principalmente brincam. Talvez você tenha visto leoas descansando como se estivessem adormecidas. Às vezes, elas até viram de barriga para cima enquanto descansam sobre a luz dourada do sol. Como painéis solares armazenando energia para depois. Até os filhotes que brincam geralmente não despertam uma reação das leoas que descansam. Ocasionalmente, um filhote pode atravessar um limite e receber uma patada indiferente da mamãe, mais próxima. Mas nenhuma delas parece estressada enquanto cochilam por uma média de 20 horas por dia. Depois do tempo de descanso, as leoas podem ser vistas se espreguiçando e se juntando a uma brincadeira em grupo enquanto passam a sua posição secundária, alerta máximo. Entretanto, mesmo em estado de alerta máximo, elas são focadas, mas nunca estressadas. Essa postura focada e relaxada é outro elemento crucial da proeza das leoas que nós, filhas, precisamos adotar. A Bíblia nos dá certa dose de percepção sobre isso no seguinte versículo. Os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir mesmo quando ninguém está atrás deles. E as pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas, como um leão. Provérbios 28, 1. Ali está ela, relaxada, confiante e ousada. As pessoas não relacionam os termos relaxada e confiante a corajosa, mas Deus sim. Posso ver isso na leoa. Sua postura transmite constantemente o seguinte entendimento. Sou o que sou poderosa e altamente habilitada, brincalhona, imortal, relaxada, focada e cuidadosa. Como qualquer mulher, a leoa é uma coleção de contradições. Embora esse versículo se refira aos leões, sua referência é inclusiva a ambos os gêneros. Todos os leões, fêmeas e machos, têm essa atitude. Talvez também devêssemos adotá-la. Quando a leoa não está caçando, ela não tem motivos para se mover nas sombras, ela vive na luz. Ela se reúne com suas irmãs e vive a vida ao ar livre, nas extensões cheias de luz da planície africana. Ali, em uma dimensão sem sombras, elas descansam, brincam, alimentam-se e treinam, cheiram-se e até acasalam ao ar livre. E por que uma leoa sentiria alguma vergonha ou a necessidade de se esconder? No mundo delas não existe inimigo corajoso ou poderoso bastante para desafiá-las abertamente em combate. Elas não recuam diante de ninguém, exceto ao darem passagem aos elefantes que eles veem andando em alta velocidade. E quando a leoa não está posicionada para caçar, ela tem pouco ou nenhuma necessidade de camuflagem. Os leões e as leoas são reis e rainhas indiscutíveis do seu domínio e estão no topo da cadeia alimentar da sua comunidade. Se o dia for especialmente quente, a leoa pode escolher descansar à sombra, mas ela não procura um abrigo para se esconder. Diferentemente do leopardo e da chita que vivem e caçam sozinhos, a leoa não precisa escalar árvores ou se encolher sob arbustos, embora seja capaz de fazer as duas coisas. Nossa leoa descansa sem medo, em plena luz do dia, cercada por suas irmãs, tias, mães e primas, com os seus filhotes e seu leão. Enquanto escrevo essas linhas, penso nisso como algo que desejo. Quero descansar sem medo ao sol entre irmãs, filhas, primas e mães, enquanto todas nós sorrimos para os nossos filhotes, contentes com o pleno entendimento de que não há nada em nosso ambiente capaz de nos derrotar.
Vi essa dinâmica acontecer quando John e eu estávamos em um safari. Enquanto seguíamos uma mãe-leoa, seu filhote e 2 filhotes fêmeas, o grupo parecia perambular sem destino na grama alta do outono. Eles tinham acabado de se alimentar de uma caça recente e pareciam estar um pouco sonolentos. Vi um grupo de árvores à distância e imaginei que eles seguiriam naquela direção. Mas não, foi bem ali que todos eles se deitaram na lateral da estrada, a menos de 3 metros do nosso veículo. Limparam-se um pouco, fecharam seus olhos dourados ao sol ardente e todos adormeceram em menos de 5 minutos. Ali estávamos nós, um grupo de pessoas com espingardas, tudo bem, só os guardas tinham uma, em um enorme veículo de excursão, e os leões não estavam nem um pouco impressionados ou perturbados. Era a hora da soneca da tarde e da metade da manhã, e isso era tudo que importava. Vivendo na luz. Imediatamente sou tomada por inúmeras ideias e imagens do que viver na luz poderia significar para nós. Por exemplo, viver na luz tem a ver com a ideia de viver a sua vida abertamente. Na luz, suas janelas e portas estão abertas para receber a família e amigos. Em nossa casa, a cozinha está sempre aberta, porque com uma casa cheia de machos, alguém sempre está de boca aberta. Mas não há nada mais crucial para a nossa saúde e sobrevivência do que um coração aberto e cheio de luz. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente, 2 Coríntios 6:13. Esse convite é tão simples, tão libertador e, no entanto, às vezes tão aterrorizante. Só nós temos o poder de abrir as nossas vidas. Primeiro, nós nos abrimos, depois vivemos abertamente e depois a nossa vida se expande. Abrir a sua vida abertamente é um processo duplo. Você pode abrir a sua vida e, no entanto, não viver abertamente. Conheço pessoas que revelam muito sobre si mesmas em certas áreas da vida e dos relacionamentos. Mas se fossem viver abertamente, mais coisas que anteriormente estavam encobertas seriam reveladas. Algumas pessoas revelam uma área a fim de camuflar a outra. Porém, enquanto minha mente brinca com as palavras de Paulo, considero seu convite quase irresistível. Ele me faz pensar em nossas vidas como presentes desembrulhados para o nosso Deus vivo. As palavras de Paulo pingam imagens de vidas abertas para receber tudo o que é revelado e liberado no alto. Vidas vividas abertamente e em níveis que estão sempre se expandindo. Quero que você visualize a sua vida em movimento, crescendo, ampliando-se e expandindo enquanto você faz contato com todos os aspectos do seu mundo imediato. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes, procurem o que é bom, certo e verdadeiro. Isso se condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios 5, 8-10. Você está ouvindo isso? Assim como a leoa, você está em um espaço aberto. Não há sombra de medo para você. Não existe um lugar de vergonha sombrio que possa continuar influenciando a sua vida. Amo esse chamado à ação. O caminho é plano. Continue nele. Muitas pessoas querem saber o que foram chamadas para fazer. Bem, não vamos complicar demais o que Deus fez tão simples. Ele nos chama para fazer o que é bom, certo e verdadeiro. Essa é uma lista de atos que não nos envergonhariam se fossem colocados à luz do dia. Somos filhas da luz, chamadas para agir à luz do dia. Nós não desviamos das muitas atividades que são conduzidas nas sombras. Entendemos o que é agradável a Deus e então simplesmente fazemos isso. Nossas vidas em Cristo são como raios que expandem e se estendem continuamente a partir daquele momento incrível no qual a sua gloriosa luz dominou as nossas trevas. A partir daquele momento, raios de sol e luz eclodiram em nós. Amo quando o tempo está fresco e quente o suficiente para escancarar as janelas e arejar a minha casa. Fico empolgada quando a brisa entra e varre o ambiente, removendo o ar estagnado enquanto as correntes de frescor giram pelo meu mundo doméstico. Isso traz um frescor delicioso para dentro de casa e o ar em nosso lar parece se expandir enquanto adquire vida e movimento com a fragrância do ar livre. A grama recém-cortada, as flores desabrochando, as árvores balançando e o maravilhoso aroma de um mundo limpo pela chuva convergem para dentro das paredes de uma habitação humana. Essa dinâmica de trazer o que é selvagem para dentro é a nossa razão para focar tanta atenção na leoa. Pois de algum modo ela personifica graciosamente o impressionante equilíbrio entre a tranquilidade e a força, o descanso e a proeza, o selvagem e o seguro,
Como este versículo descreve: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Mateus 11, 28, 30. Nós que fomos criadas como filhas da religião, precisamos novamente aprender a dançar com Deus. Nossos filhos têm um ritmo natural que John e eu parecemos ter perdido. A reação deles à música é mais livre que a nossa, porque nós fomos ensinados a reprimir todas as reações à música que era feita fora da igreja. Isso faz com que sejamos rígidos em vez de reativos. Os ritmos não forçados da graça são o fluir e a reação natural, a operação sobrenatural de Deus em nossos espíritos. Amadas, vocês estão se esforçando e exaustas enquanto trabalham para Ele? Vocês perderam de vista o que é viver a vida com Deus? Às vezes todas nós precisamos desse lembrete. Eu sei que preciso. Há menos de um ano eu estava no limite das minhas forças. Você já passou por esse lugar perigoso no qual a qualquer momento você pode tropeçar e cair em um esgotamento total? Bem, talvez não, mas eu já passei por isso. Estava preocupada com uma reunião que ainda faltava 3 meses para acontecer. Compartilhei a minha dificuldade abertamente com uma amiga e ela acalmou a minha ansiedade com um conselho sábio. Ela me encorajou dizendo que tudo o que eu precisava fazer era levar a minha parte. E então o nosso glorioso Senhor da colheita dividiria e faria multiplicar. Exalei o ar dos meus pulmões e me lembrei de que Ele é conhecido por distribuir com muitos o que parece pouco. Vamos aprender novamente como viver livre e levemente. Trabalho e esforço foi o que vivemos depois da queda, mas o descanso deveria ser a nossa posição depois da redenção. Mas ainda abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós. E nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando nosso louvor. Romanos 5:2. Amo esse convite feito a todas nós. Por muito tempo, muitas portas e janelas foram fechadas por nós e para nós. Você e eu sozinhas, amada, temos o poder de abrir ou fechar as entradas e janelas da nossa vida. Você é o porteiro em cujas mãos está o poder de escolher que portas abrir e fechar. Os limites são importantes, mas é seguro convidar Deus a entrar. Quando você abre os portais da sua vida para Ele, descobre que chegou ao lugar da esperança, liberada e aberta para a graça e a glória de Deus. No versículo a seguir, essa revelação continua. Nós não estamos aguardando segredos. Nós o estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. Marcos 4:22. Você está incluído nisso. Não há segredo na bondade de Deus que esteja sendo escondido de você. Ele a amou com um amor eterno e a convidou para sair com a sua bondade. Assim como Deus revela os seus segredos, agora é seguro você revelar os seus. Há algo muito libertador em saber que não existe pecado, vergonha ou regulamento secreto que tenha influência sobre você. É muito poderoso quando você percebe que Deus conhece até os seus segredos mais obscuros e regras transgredidas, e ainda assim declara abertamente o seu amor por você. Em troca, Ele pede que façamos o mesmo. A mensagem que nos foi confiada por Deus: Deus é Pai, é amor e o seu Filho unigênito Jesus morreu para nos reconciliar. É grande e generosa demais para ficarmos em silêncio. O Evangelho não é um segredo. O mistério que deslumbra é o motivo por trás da sua mensagem de amor. Quem somos nós para o nosso Pai Celestial ser tão atencioso conosco e nos dar um presente tão glorioso? Ele revelou o seu plano amoroso e nos pediu para compartilhar-o tão livremente quando fomos recebidas. Todos merecem ouvir sobre o amor de Deus. Ao ler o convite de Deus à abertura, talvez você tenha percebido que existe uma área de sua vida que permanece fechada. Pode ser um lugar enclausurado de medo ou vergonha. Pode ser uma porta ou janela que você tem medo de abrir. Eu entendo. Muitas vezes, quando nossa família viaja, pedimos quartos adjacentes. Esses quartos ficam lado a lado, mas há 2 portas entre eles. Embora o acesso esteja disponível, não há passagem entre os quartos até que ambas as portas estejam abertas. John e eu costumamos abrir a nossa porta imediatamente e um pouco depois os meninos abrem a deles, depois de desfazerem as malas e trocar de roupa.
Quando as duas portas estão abertas, temos acesso a eles e eles têm acesso a nós. E todos nós podemos entrar e sair livremente dos dois quartos. Amada, abra a porta. Há um quarto cheio de luz do outro lado, onde sua família espera. Não tenha medo. Deus não fechou a porta dele para você. Nenhuma porta que estava anteriormente aberta será fechada em seu rosto. A porta dele está aberta. Simplesmente abra o seu lado. Estou convidando você para abrir cada área dolorosa para ele. Permita que a vida e a luz de Deus expulsem cada vestígio de sombra. O inimigo da sua alma quer que você permaneça nas sombras. As trevas complicam e confundem o que é simples. É óbvio diante da luz. O nosso Deus não apenas quer que vivamos na luz, Ele quer que vivamos de maneira leve. Você não precisa andar sobrecarregada e isso pode acontecer agora mesmo. Essa é a beleza e o poder da oração. Escrevi algumas palavras para ajudá-la a destrancar e abrir a sua porta, mas sinta-se livre para me permitir que o seu coração seja o seu guia. Vamos orar? Querido Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoa-me por me esconder. Quero vir para a luz. Escancaro qualquer porta que esteja fechada. Entro na luz e na bondade do Teu amor. Abro o meu direito de ser perdoada e escolho andar na verdade porque só ela me estabelece na liberdade. Sou Tua, entrego-me ao Teu amor e seguirei os Teus caminhos. Ilumina o caminho que está diante de mim, em nome de Jesus. Amém.